Cachorro Caramelo deixado amarrado em sol escaldante latindo por socorro, até que um idoso apareceu. Em um dia escaldante de verão, o latido desesperado de um cachorro caramelo ecoava pelas ruas vazias de uma pequena cidade. Amarrado a um poste de luz, ele estava à mercê do sol implacável, incapaz de se libertar. Cada latido parecia um pedido de socorro, mas a cidade parecia indiferente ao seu sofrimento. O que ninguém sabia era que aquele cachorro não estava ali por acaso. Sua dona, uma mulher conhecida na cidade, desaparecera misteriosamente semanas atrás, e ele, fiel como sempre, não parava de procurá-la. Enquanto o animal lutava para se soltar, um idoso, figura familiar na comunidade, apareceu como por um milagre, exatamente quando o cachorro mais precisava de ajuda. Mas o que parecia ser apenas um simples resgate logo se revelaria o início de algo muito maior. Curioso para saber o que acontece a seguir? Não se esqueça de curtir, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história que vai te surpreender. Com o cachorro livre e ao lado do idoso, um mistério profundo começa a tomar forma. A cada pista que o cachorro revela, uma conexão com o desaparecimento da mulher é feita. Mas há algo muito mais sombrio por trás de tudo isso, e o cachorro parece ser a chave para desvendar segredos antigos da cidade. Cada descoberta os leva mais fundo em um enigma que desafia a lógica. Fique conosco para ver até onde essa história vai, e, se está gostando, curta, comente e se inscreva no canal. Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares, porque o que vem por aí vai mudar tudo o que você pensa sobre essa cidade e seus habitantes. O cachorro caramelo, agora livre, continua sua busca, mas o que ele encontrará no caminho pode mudar para sempre o destino da cidade inteira. O calor abrasante do sol de verão parecia derreter a calçada. O relógio na praça marcava quase meio-dia, e as ruas da pequena cidade estavam vazias. Apenas o zumbido das moscas e o latido angustiante de um cachorro quebravam o silêncio. O cão, um vira-lata de pelagem caramelo, estava amarrado a um poste de luz no centro da cidade, com o corpo tremendo sob o calor. Seus olhos, desesperados e suplicantes, estavam fixos no horizonte, como se esperassem que alguém o visse e viesse até ele. O cachorro, que há semanas vivia pelas ruas, agora estava naquele ponto fixo, preso e sem poder escapar. Cada movimento que ele fazia em busca de alívio era inútil. O calor fazia sua língua sair para fora da boca, e seu pelo estava pegajoso de suor. Seus latidos estavam se tornando cada vez mais fracos, mas ainda assim ele não desistia de chamar a atenção de quem quer que fosse. Seu nome, Caramelo, era uma lembrança da doçura que ele representava quando ainda era um filhote, antes de perder sua dona, antes de ser deixado para trás. Durante as últimas semanas, Caramelo sentirá uma angústia crescente em seu peito. Sua dona, uma mulher que ele amava profundamente, havia desaparecido misteriosamente. Ele não entendia exatamente o que tinha acontecido, mas soubera desde o início que algo estava errado. A mulher era sua companheira de vida, e desde que ela sumira, Caramelo sentirá o vazio no peito como uma dor constante. Mas ali estava ele, naquele momento, amarrado, perdido e sem saber para onde correr. O que ele não sabia era que sua angústia estava prestes a ser interrompida por algo que ele não poderia prever. Enquanto o sol queimava a cidade e o cachorro permanecia imóvel, um homem idoso caminhava lentamente pela rua. Ele usava um chapéu de palha e uma bengala, os passos pesados e cadenciados, como se o tempo tivesse deixado suas marcas naquele corpo frágil. O idoso morava na cidade há anos e era conhecido por sua bondade e pela maneira como sempre estava disposto a ajudar quem precisasse. Ele passava frequentemente pela praça, observando a vida cotidiana com um olhar atento e curioso. No entanto, hoje, algo parecia diferente. Ele ouviu o latido de Caramelo e, ao olhar para o lado, viu o cachorro amarrado ao poste. O homem parou, observou o animal e logo se aproximou. A princípio, Caramelo sentiu um leve alívio ao ver alguém se aproximando. Ele começou a balançar a cauda, embora ainda estivesse com os olhos cheios de medo. O idoso se agachou lentamente, tentando se aproximar sem assustá-lo mais do que já estava. "Oi, amigão", disse o homem com uma voz suave e tranquila, como se estivesse tentando tranquilizar o cachorro. Caramelo olhou para ele, latindo baixo, ainda tentando entender o que estava acontecendo.
Ele sentiu que esse homem não era apenas mais uma pessoa que passava pela cidade. Havia algo diferente nele, algo que fazia com que Caramelo se sentisse um pouco mais seguro. O idoso não demorou a perceber que o cachorro estava preso e imediatamente começou a tentar soltá-lo. Ele olhou ao redor, procurando uma faca ou algo que pudesse cortar a corda que prendia o animal. Mas não havia nada à vista. O idoso então usou a própria bengala para tentar afrouxar o nó da corda. Caramelo, embora ainda nervoso, ficava mais calmo à medida que sentia a presença do homem. "Está tudo bem agora, não se preocupe", disse o idoso, com um sorriso que demonstrava a experiência de quem já havia vivido muito e sabia como lidar com o sofrimento. "Eu vou te ajudar." Com um pouco de esforço, o idoso conseguiu soltar a corda que prendia Caramelo. O cachorro imediatamente se levantou, sentindo a liberdade, mas ainda meio trêmulo e sem saber o que fazer. Ele olhou para o homem como se esperasse algo mais, mas o idoso apenas observava com paciência. Caramelo deu alguns passos incertos, por um momento, parecia hesitar. O idoso, então, estendeu a mão na direção dele, dizendo calmamente: "Venha, vamos dar um passo de cada vez." Caramelo, sentindo a confiança que emanava da voz do homem, deu um passo em sua direção. O homem sorriu e acariciou sua cabeça com suavidade, fazendo com que o cachorro relaxasse um pouco mais. Durante um tempo, o idoso apenas ficou ali, ao lado do cachorro, sem pressa, sem fazer exigências, apenas permitindo que o animal se sentisse seguro. À medida que o sol começava a se mover no céu, o idoso e Caramelo se afastaram do poste. O cachorro parecia mais calmo agora, mas seus olhos ainda estavam focados em algo distante, como se procurasse por algo ou alguém. O idoso, por sua vez, sentiu uma pontada de preocupação. Sabia que aquele cachorro não estava ali por acaso e que havia algo mais profundo envolvendo o desaparecimento da mulher. O que ninguém sabia era que aquele encontro entre o idoso e Caramelo estava apenas começando. O cachorro, livre da prisão e da dor, não estava mais sozinho. Mas seu destino ainda estava entrelaçado com o de outros mistérios. E a jornada que estava prestes a começar, iria revelar segredos que poderiam mudar para sempre o rumo da vida de todos na cidade. Com Caramelo agora livre, o idoso, que se chamava Antônio, levou o cachorro para sua casa, uma pequena casa no fim da rua, rodeada por árvores altas e com um jardim simples, mas bem cuidado. Antônio morava sozinho há anos, desde que sua esposa falecera. Ele passava seus dias ajudando os vizinhos e cuidando da sua casa, mas sua vida estava vazia de grandes emoções. A chegada de Caramelo trouxe um propósito novo e inesperado. Dentro da casa, Antônio preparou uma tigela de água e outra de comida para o cachorro. Caramelo, ainda um pouco desconfiado, olhou para ele antes de dar uma golada na água e começar a devorar a comida com voracidade. O idoso sorriu ao vê-lo comer, aliviado por saber que o cachorro estava começando a se sentir mais confortável. Antônio não sabia o que havia acontecido com a mulher que o cachorro tanto procurava, mas sentia no fundo do coração que Caramelo estava ali por um motivo. Havia algo sobre aquele animal, algo que não era simples. Ele sabia que a mulher que desaparecera tinha algo a ver com esse cachorro, mas o que exatamente? E o que ele poderia fazer para ajudar? Naquela noite, enquanto Caramelo dormia a seus pés, Antônio refletiu sobre os últimos acontecimentos. Ele lembrava-se de quando a mulher, ainda com Caramelo ao lado, costumava passear pela praça, sorrindo para todos. Ela sempre trazia o cachorro consigo, e a cidade inteira sabia da ligação especial entre eles. No entanto, de repente, ela desaparecera sem deixar vestígios, e desde então, ninguém sabia o que havia acontecido. O cachorro, sem entender, havia continuado a procurar por ela. Na manhã seguinte, Antônio acordou com a sensação de que tinha algo importante a fazer. Caramelo já estava de pé, com os olhos atentos e focados, como se estivesse aguardando uma direção. O cachorro parecia não querer sair de perto de Antônio, como se estivesse esperando que o homem tomasse uma decisão. "Vamos lá, amigo. Acho que temos algo a descobrir", disse Antônio, enquanto se levantava da cadeira. O cachorro balançou a cauda, pronto para seguir. Antônio vestiu uma camisa simples e saiu com Caramelo para dar um passeio.
Eles passaram pela praça, onde o cachorro, mais uma vez, começou a latir de forma mais intensa, como se estivesse tentando comunicar algo. Antônio, sabendo que precisava ouvir o cachorro, seguiu os seus passos até uma rua tranquila, perto de uma velha biblioteca. Ali, uma nova pista surgiu. Uma jovem mulher, de cabelos escuros e olhos curiosos, estava saindo da biblioteca. Ela parecia ter notado a movimentação de Caramelo e Antônio, e seu olhar se fixou no cachorro de maneira quase hipnótica. Antônio sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse visto aquela mulher em algum lugar. Esse cachorro, ele é do desaparecimento, não é? Perguntou a mulher, aproximando-se lentamente. Antônio, surpreso com a pergunta, olhou para Caramelo, que agora estava mais calmo, mas com os olhos fixos na mulher. Sim, ele tem algo a ver com isso. Você sabe de algo sobre a mulher que sumiu? A jovem olhou para o cachorro, depois para Antônio, e, hesitante, disse: Eu sou a bibliotecária daqui. Alguns dias antes de ela desaparecer, ela esteve aqui na biblioteca. Conversamos sobre alguns livros antigos e sobre algo que ela estava investigando. Eu nunca soube exatamente o que era, mas ela parecia muito preocupada. Antônio sentiu um calafrio na espinha. O que ela estava investigando? E por que tinha ficado tão preocupada? Caramelo, como se pressentisse a importância da conversa, sentou-se ao lado de Antônio, sem desviar os olhos da jovem. Ela deixou algo para trás, continuou a mulher. Um livro antigo, que ela me pediu para guardar. Ela queria que eu o mantivesse em segredo. A jovem então foi até a biblioteca e trouxe um velho livro encadernado em couro, com o título quase ilegível. Antônio olhou para o livro com interesse. Ele sabia que essa poderia ser a chave para entender o que realmente aconteceu com a mulher e, talvez, para desvendar o mistério que o cachorro Caramelo estava tentando resolver. Com o livro nas mãos, Antônio e Caramelo saíram da biblioteca e começaram a caminhar de volta para casa. A cada passo, o idoso sentia uma sensação crescente de que a solução estava mais perto do que ele imaginava, mas também sabia que algo mais estava em jogo. O que aquele livro traria? E o que ele revelaria sobre o desaparecimento da mulher? Essas perguntas começaram a martelar em sua cabeça, e o destino parecia estar agora ao seu alcance. A partir daquele momento, a busca por respostas se intensificaria. Antônio e Caramelo não estavam apenas tentando descobrir o que aconteceu com a mulher, mas também tentando entender um segredo antigo, enterrado nas páginas de um livro esquecido. O caminho de volta até a casa de Antônio parecia mais longo do que o normal. O sol, embora jamais baixo no horizonte, ainda mantinha um calor intenso, como se fosse implacável e em constante vigilância. O vento suave que começava a soprar não parecia ser suficiente para aliviar a atmosfera pesada que pairava sobre o idoso e o cachorro. Ambos, imersos em seus próprios pensamentos, caminhavam lentamente, como se soubessem que algo muito grande estava prestes a ser revelado. Antônio, segurando o livro com firmeza, sentia o peso não apenas do objeto em si, mas também do mistério que ele carregava. O couro do livro estava desgastado pelo tempo, suas páginas amareladas e fragilmente preservadas, como se tivessem sido tocadas por mãos de alguém que, ao longo dos anos, compreendia o peso de cada palavra escrita ali. O idoso, com o cachorro ao seu lado, sabia que as respostas poderiam estar ali, mas também sentia que o livro era uma chave para algo que poderia mudar a história da cidade. Caramelo estava mais calmo agora, mas ainda parecia tenso, como se sentisse que cada passo os levava mais perto de um segredo. O cachorro não estava apenas procurando sua dona, mas, por algum motivo, também parecia estar buscando algo maior e algo além da sua compreensão, mais profundamente ligado à sua missão. Ao chegarem à casa, Antônio sentou-se em sua poltrona habitual e colocou o livro sobre a mesa. Caramelo, como sempre, ficou ao seu lado, observando com atenção cada movimento do homem. O idoso, então, começou a folhear o livro com cautela, página por página, como se o tocasse com o maior respeito. O conteúdo era de difícil compreensão, repleto de símbolos antigos e uma escrita que parecia pertencer a um tempo distante. Mas, ao virar uma das páginas, algo chamou sua atenção. Entre as palavras, havia uma referência ao nome de um antigo ritual realizado na cidade e um ritual de proteção, que,
segundo o livro, havia sido esquecido há gerações. O idoso parou de folhear e se concentrou naquela página. Ele leu em voz baixa, tentando entender o significado do texto, e quando a linha entre os mundos for tênue, e os segredos antigos forem despertados, um guardião da memória será necessário. O ser fiel, o espírito que não esquece, será a chave para reverter o que foi perdido. Antônio franziu a testa. O que isso significava? Ele sabia que o livro mencionava algo importante, mas não conseguia entender completamente. Então, ele olhou para Caramelo, que, embora não soubesse ler, parecia entender perfeitamente a gravidade do momento. Seus olhos estavam fixos nas páginas, e ele se aproximou com cautela, como se soubesse que algo estava prestes a ser revelado. Foi então que Antônio teve uma ideia, e talvez o cachorro fosse, de alguma forma, o guardião da memória mencionado no livro. Caramelo não parecia ser apenas um cão perdido, ele parecia ser uma testemunha de algo muito maior. Antônio se levantou, decidiu procurar mais pistas, e, com Caramelo ao seu lado, saiu novamente. O idoso tinha uma vaga lembrança de uma história contada por um velho morador da cidade, um homem que, apesar de sua idade avançada, ainda possuía um conhecimento profundo sobre as tradições locais. Esse homem, conhecido como Seu Arlindo, sempre falava de um tempo em que as pessoas da cidade se uniam para proteger algo valioso, algo que estava guardado por gerações. Antônio acreditava que agora era a hora de procurar Seu Arlindo e tentar entender mais sobre esse ritual ancestral. O caminho até a casa de Seu Arlindo não era longo, mas parecia mais árduo do que o habitual. Caramelo seguia Antônio com determinação, como se soubesse que cada passo o levava para mais perto de um segredo que ele precisava entender. Quando chegaram, o idoso bateu à porta de madeira escura. O som ecoou por alguns segundos, até que uma voz baixa, mas firme, respondeu de dentro: "E quem é?" "Sou eu, Antônio. Preciso conversar com você sobre algo importante." A porta se abriu lentamente, e Seu Arlindo apareceu, um homem de pele enrugada e olhar penetrante, como se já soubesse a razão de Antônio estar ali. Sem dizer uma palavra, o idoso convidou Antônio a entrar. Sentados à mesa, Antônio e Seu Arlindo começaram a conversar sobre o livro e os mistérios que estavam envoltos nele. O velho morador escutou atentamente. Quando Antônio mencionou o ritual de proteção, Seu Arlindo imediatamente ficou sério. "Eu sabia que isso aconteceria algum dia", disse Seu Arlindo, com uma voz baixa. "Esse livro fala de um poder que nunca deveria ser despertado. A cidade está guardando segredos que não podem ser revelados. E, se o que vocês estão descobrindo for verdade, então todos nós estamos em perigo." Aquelas palavras caíram como uma bomba sobre Antônio. Ele sentiu o peso de cada uma delas, mas ao olhar para Caramelo, viu algo em seus olhos, um brilho de compreensão. O cachorro parecia entender que o que estava sendo discutido não era apenas um mistério a ser desvendado, mas algo muito mais profundo e complexo. Ele estava no centro disso tudo, não como um simples observador, mas como alguém destinado a desempenhar um papel crucial. "Você já ouviu falar do Guardião da Memória, Seu Arlindo?" perguntou Antônio, tentando entender mais. Seu Arlindo olhou para o cachorro e depois para Antônio, seu rosto tenso. "O Guardião da Memória. O cachorro. Ele não pode ser, ele está ligado ao ritual, de alguma forma." "E não está aqui por acaso", respondeu Antônio, com uma convicção renovada. "Eu preciso entender o que fazer a seguir." Seu Arlindo respirou fundo e olhou para o livro na mesa. O ritual foi realizado para proteger a cidade de um mal que, se liberado, destruiria tudo. O Guardião da Memória não é uma figura qualquer. Ele é alguém ou algo e que carrega a história da cidade em sua essência. E esse cachorro, esse animal, parece ser a chave para impedir que o mal volte. A conversa entre Antônio e Seu Arlindo se prolongou por horas, mas ainda faltava algo. Algo que precisavam descobrir para entender completamente o papel de Caramelo e como ele poderia ajudá-los a evitar um desastre iminente. Enquanto o idoso e o cachorro se preparavam para seguir em frente, uma coisa estava clara: a jornada deles estava apenas começando. O destino de todos na cidade, e talvez de muitos mais, estava agora nas mãos de um cachorro de rua e seu fiel amigo.
A noite caiu de forma silenciosa sobre a cidade, mas dentro da pequena casa de seu Arlindo, as palavras que acabaram de ser ditas ainda pairavam no ar. O mistério sobre o guardião da memória e o ritual de proteção parecia mais profundo e perigoso a cada momento que passava. Antônio e Caramelo estavam imersos em um mistério que não podiam ignorar. O velho livro, as pistas deixadas por sua dona e o comportamento de Caramelo começavam a se conectar em uma teia cada vez mais intrincada. Antônio estava cansado, mas sua mente não podia descansar. O que exatamente ele e Caramelo precisavam fazer para evitar que o mal que seu Arlindo mencionou se libertasse? O que significava ser o guardião da memória? O que, exatamente, estava em jogo? Seu Arlindo percebeu a inquietação nos olhos de Antônio e, após um longo silêncio, falou: Antônio, o ritual de proteção, que mencionamos, foi realizado por um grupo muito antigo de moradores da cidade. Eles acreditavam que algo que havia sido guardado, enterrado em uma caverna, precisaria de proteção constante. Durante anos, esse grupo de protetores manteve o segredo, mas conforme o tempo passou, muitos esqueceram o que havia acontecido. A história ficou oculta, e o ritual deixou de ser praticado. Mas há sempre um guardião. O cachorro. Caramelo pode ser esse guardião. Ele está aqui para impedir que o mal desperte. Antônio sentiu um arrepio, mas a cada palavra de seu Arlindo, mais se sentia certo de que o cachorro tinha um papel muito maior do que ele imaginava. Ele olhou para Caramelo, que estava sentado ao seu lado, tranquilo, mas com um olhar atento e esperançoso, como se já soubesse o que estava por vir. O cachorro, em sua simplicidade, parecia carregar consigo uma sabedoria que Antônio não compreendia completamente. Mas onde está essa caverna? Perguntou Antônio, já ansioso por respostas. Isso, meu amigo, é a parte mais difícil de entender. A caverna está em algum lugar dentro da cidade, mas suas entradas não são fáceis de encontrar. Dizem que a caverna foi escondida por aqueles que sabiam da sua importância, pois o mal que ela guarda é algo que não deve ser liberado. É por isso que o ritual é importante. Ele deve ser refeito, ou o mal retornará e destruirá tudo o que conhecemos. O idoso não parecia querer dizer mais, mas, antes de Antônio poder questioná-lo novamente, ele se levantou e foi até uma estante repleta de livros velhos. Com um movimento lento, puxou um livro grosso e o colocou sobre a mesa. Esse é o livro dos antigos. Ele pode ajudar você a entender o que precisa ser feito. E, talvez, mostre o caminho. Antônio pegou o livro, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a serem reveladas. Ele olhou para Caramelo, que parecia não se importar com o peso dos livros e dos segredos. O cachorro estava focado, como se estivesse esperando que seu companheiro o guiasse. Enquanto folheavam as páginas do livro dos antigos, mais detalhes começaram a surgir. A caverna mencionada por seu Arlindo estava escondida no coração da cidade, em um local que muitos chamavam de o labirinto. O labirinto era um conjunto de túneis subterrâneos e cavernas naturais que, segundo as lendas, havia sido criado pelos fundadores da cidade para proteger o que estava escondido. Esses túneis eram conhecidos apenas por um punhado de moradores antigos, que tinham jurado nunca revelar a localização exata. O que está escondido ali? Antônio perguntou, a voz tremendo de ansiedade. Seu Arlindo respirou fundo e fechou os olhos por um momento, como se procurasse as palavras certas para explicar. Antônio, o mal que a caverna guarda não é um mal físico. Ele está ligado à própria essência da cidade. Antigos espíritos que uma vez viveram aqui e caíram em desgraça. Eles têm o poder de corroer o presente, alterar o curso do futuro. E para mantê-los presos, o ritual precisa ser feito a cada geração. E Caramelo. Caramelo está ligado a essa proteção. O idoso então explicou que o cachorro era mais do que um simples guardião da memória, dele era a chave para desbloquear o que fosse necessário para manter o mal preso. A fidelidade do cachorro, sua memória eterna e seu instinto infalível o tornaram o único capaz de encontrar a entrada secreta para o labirinto. Caramelo possuía uma conexão com o espírito da cidade, como se fosse o último elo de uma linhagem que conhecia os segredos mais profundos. Antônio não sabia se deveria se sentir aliviado ou temeroso, mas ele sabia que não havia mais volta.
Eles precisavam encontrar a caverna, completar o ritual e garantir que o mal permanecesse onde deveria. Vamos precisar de mais ajuda, não podemos fazer isso sozinhos, disse Antônio, já pensando em como poderia envolver outras pessoas sem que o pânico tomasse conta da cidade. Seu Arlindo assentiu. Sim, você vai precisar de aliados. Mas lembre-se, e nem todos são dignos de confiar nesse segredo. A cidade está cheia de pessoas que esqueceram o seu próprio passado, e algumas delas podem querer usar o poder da caverna para fins próprios. Se você decidir continuar, tenha cuidado. Antônio sabia que, com Caramelo ao seu lado, ele não estava mais sozinho. Juntos, enfrentariam o desconhecido, por mais perigoso que fosse. O cachorro parecia entender o que se passava, e embora fosse um animal simples, ele carregava consigo algo que os outros não podiam ver. Antes de sair da casa de seu Arlindo, o idoso entregou a Antônio um pequeno amuleto de pedra, com inscrições antigas gravadas em sua superfície. Este amuleto vai ajudar você a encontrar o caminho certo, mas cuidado. Ele só responde àqueles que são puros de coração e possuem uma verdadeira conexão com o que foi guardado. Com o amuleto nas mãos, Antônio se despediu de seu Arlindo, e ele e Caramelo seguiram para o próximo passo da jornada, sem saber o que o futuro lhes reservava. O labirinto os aguardava, e o mistério de seu próprio destino estava prestes a ser revelado. A manhã seguinte surgiu com um céu cinza e pesado, ameaçando mais uma tarde quente, mas a umidade no ar indicava que algo estava prestes a mudar. Antônio e Caramelo estavam prontos para partir, com a missão clara em suas mentes: encontrar a entrada secreta para o labirinto, cumprir o ritual de proteção e garantir que o mal não se libertasse. O peso do amuleto de pedra nas mãos de Antônio, combinado com a responsabilidade de ter Caramelo ao seu lado, era mais do que suficiente para fazê-lo sentir o grande peso da tarefa à sua frente. Antônio sabia que o labirinto não seria fácil de encontrar. O livro dos antigos, que ele continuava a carregar, falava de entradas escondidas, de caminhos que mudavam à medida que o tempo passava, de paredes que se moviam, como se estivessem protegendo um segredo antigo e perigoso. Mas, de alguma forma, ele sentia que Caramelo sabia exatamente o que fazer. O cachorro parecia estar com a mente em outra dimensão, algo além de sua compreensão, como se estivesse guiado por um propósito maior. A cidade parecia tranquila, mas havia uma sensação crescente de tensão no ar. As ruas, embora movimentadas com seus habitantes cotidianos, tinham algo diferente. Era como se as pessoas soubessem que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém ousava falar sobre isso. As conversas eram mais baixas, os olhares mais desconfiados. Antônio não conseguia deixar de notar o modo como as pessoas olhavam para ele e Caramelo. Uns com curiosidade, outros com apreensão. Mas ele não podia se distrair. O caminho estava diante dele, e ele precisava seguir em frente. Enquanto caminhavam em direção ao centro da cidade, Caramelo começou a agir de forma estranha. Ele estava mais alerta do que o normal, com os ouvidos para frente e o focinho balançando no ar, como se captasse um cheiro ou sinal que os outros não conseguiam perceber. Antônio, então, parou e observou o comportamento do cachorro. "Você sente alguma coisa, amigo?", perguntou Antônio, com um tom de voz suave, mais para si mesmo do que para o animal. Mas Caramelo, como sempre, deu um sinal claro. Ele começou a caminhar mais rápido, como se estivesse guiando Antônio por um caminho desconhecido. Eles seguiram pelas ruas, passando por praças e vielas que Antônio mal lembrava de ter visto antes. Era como se Caramelo os estivesse levando para um lugar oculto, um local que ele nunca teria encontrado por conta própria. O cachorro parecia certo de onde estava indo, e o idoso não podia mais duvidar de sua intuição. Chegaram a um parque um pouco afastado do centro, onde árvores altas e frondosas criavam um ambiente misterioso e quase mágico. O vento fazia com que as folhas se movessem de maneira suave, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ali, Caramelo parou subitamente, olhando fixamente para uma parede de pedras cobertas por musgo e trepadeiras. Para qualquer outro, a parede seria apenas mais uma parte do parque, mas para Antônio e Caramelo, era o local que eles procuravam. "É aqui", murmurou Antônio, embora ainda não soubesse ao certo como tinha chegado àquela conclusão. Ele apenas sentia que aquele lugar era o certo.
Caramelo avançou, subindo até a parede de pedras e começou a cavar ao redor de uma das rochas mais baixas, com uma urgência que parecia quase sobrenatural. Antônio, estupefato, observava o cachorro com os olhos arregalados, sem entender completamente o que estava acontecendo. Quando a rocha finalmente se moveu, revelando uma pequena abertura, o idoso soube que tinham encontrado a entrada. A tensão na sua mente se dissipou um pouco, mas um novo sentimento de temor o envolveu, como se algo perigoso estivesse prestes a acontecer. É isso, e o labirinto, disse Antônio, mais para si mesmo do que para Caramelo. Mas o cachorro apenas o olhou com seus olhos inteligentes, e sem hesitar, começou a avançar pela entrada escura. A passagem era estreita, e a cada passo que davam, a escuridão aumentava. O som de suas pegadas ecoava nas paredes, e o ar se tornava mais úmido e pesado. Caramelo, como sempre, parecia não se importar com a escuridão, liderando o caminho com uma confiança silenciosa. Antônio, por outro lado, não conseguia afastar o frio na espinha. Sabia que estavam entrando em um território desconhecido, em um lugar que os habitantes da cidade haviam esquecido ou ignorado por tanto tempo. E, no entanto, aqui estava ele, com Caramelo, guiado por algo que ele não entendia completamente. A cada curva, a cada túnel, a cada sala estreita, o labirinto parecia se expandir de maneira ilógica, como se a realidade ao redor deles fosse moldada pela própria história da cidade. Antônio se perguntava como esse lugar poderia existir, porque ninguém nunca soubera sobre ele. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de suas respirações e pelo ocasional latido baixo de Caramelo, como se o cachorro estivesse avisando de algum perigo iminente. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Então, em um momento, Caramelo parou abruptamente. Seus olhos brilharam com uma intensidade inusitada, e ele ficou imóvel por um instante. Antônio, com o coração batendo mais forte, olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ele ouviu, ao longe, o som de algo se movendo. Era um som baixo, abafado, como se algo estivesse acordando depois de um longo sono. O labirinto parecia pulsar com uma energia estranha, algo que não deveria ser liberado. Antônio sentiu que o mal que seu Arlindo mencionara estava mais próximo do que ele gostaria de admitir. Caramelo, e o que estamos prestes a enfrentar? Antônio murmurou, sua voz mais trêmula do que ele gostaria de admitir. Caramelo, com seu olhar resoluto, parecia saber o que vinha a seguir. Ele estava preparado, e isso deu a Antônio a força que ele precisava para continuar. A escuridão que os envolvia parecia agora mais densa, mais opressiva. Mas com Caramelo ao seu lado, Antônio estava determinado a descobrir o que estava guardado naquele labirinto e como ele poderia impedir que o mal fosse liberado. O que quer que estivesse à espreita, ele sabia que sua jornada estava apenas começando. O som distante que Antônio havia ouvido começava a crescer, tornando-se mais nítido e mais ameaçador a cada passo que davam. O labirinto parecia se fechar ao redor deles, como se estivesse consciente de sua presença, reagindo à aproximação dos intrusos. A cada curva, a cada sala que atravessavam, o ar ficava mais pesado, carregado com uma energia sombria e densa. O lugar parecia estar vivo, e Caramelo, em sua calma silenciosa, seguia firme, como se soubesse exatamente para onde ir. Antônio estava tenso, mas o olhar firme de Caramelo o tranquilizava. Ele sentia que o cachorro era mais do que um simples animal, mais do que o guardião do ritual, ele era, de alguma forma, a chave para desvendar os mistérios daquele lugar. Cada movimento do cachorro parecia ser guiado por algo além da razão humana. Antônio não podia mais ignorar o fato de que estava em um terreno muito antigo, onde as leis da natureza e da realidade não se aplicavam da mesma maneira que fora ensinado. Eles continuaram por um longo túnel que parecia nunca ter fim. As paredes, agora cobertas por uma camada espessa de musgo, refletiam uma luz estranha, quase sobrenatural. Antônio não sabia se era falta de luz ou algo mais, mas o ambiente parecia ter vida própria, pulsando com uma força que o deixava inquieto. Foi quando chegaram a uma grande sala que o silêncio se tornou ensurdecedor. O espaço era vasto, com estalactites e estalagmites se estendendo por todo o teto e chão.
No centro da sala, uma figura misteriosa apareceu, emergindo da escuridão. Caramelo imediatamente se posicionou à frente de Antônio, como se estivesse pronto para proteger seu amigo de qualquer ameaça que surgisse. O cão estava em alerta total, com os pelos do pescoço eriçados, e seus olhos fixos na figura diante deles. Antônio engoliu em seco e se aproximou com cautela. A figura, que parecia formada por sombras e névoa, parecia familiar, mas ao mesmo tempo, estranha. Seus olhos brilhavam com uma intensidade etérea, refletindo uma sabedoria e poder antigos. Você chegou até aqui, e a figura falou com uma voz profunda e ecoante, como se saísse de uma caverna distante. Caramelo, o guardião, e Antônio, o escolhido. Eu sabia que você viria. Antônio ficou paralisado por um momento, não sabia o que fazer ou dizer. Era como se a própria sala estivesse o desafiando, como se o tempo tivesse parado e ele estivesse sendo julgado por algo maior do que ele próprio. Quem é você? Perguntou Antônio, tentando controlar a tremedeira em sua voz. E o que é isso tudo? O que está guardado aqui? A figura se aproximou, seu semblante sereno e imutável. Eu sou o guardião do labirinto. O que você vê aqui são os vestígios de um tempo antigo, de uma cidade que uma vez foi grande, mas que caiu no esquecimento. O mal que você teme está guardado aqui, preso por gerações. Ele nunca deveria ser libertado, mas sempre houve aqueles que buscaram poder. E agora, você, Antônio, e Caramelo, têm a chave para impedir que isso aconteça. Antônio se sentiu esmagado pela magnitude daquilo. Ele sabia que o destino de tudo estava em suas mãos, mas não sabia por onde começar. Caramelo, com seu instinto infalível, se aproximou da figura e, com um olhar, como que confirmando algo, sentou-se. Ele parecia compreender mais do que Antônio jamais poderia entender. O cachorro estava em total harmonia com o guardião, como se compartilhassem uma memória antiga e sagrada. Você tem um papel crucial a desempenhar, Antônio, continuou o guardião. Caramelo já iniciou o processo de proteção, mas para completar o ritual, você deve compreender o que foi perdido. Você deve restaurar o equilíbrio. Sem isso, o mal se libertará, e tudo o que conhecemos será corrompido. Antônio olhou para Caramelo, sentindo uma onda de gratidão e admiração por seu amigo fiel. Caramelo não era apenas um cachorro, ele era um ser com um propósito tão grande quanto a cidade que o rodeava. Ele havia nascido para esse papel, como se tivesse sido moldado por tudo o que a cidade representava. O que devo fazer? Perguntou Antônio, sua voz agora mais firme. Ele sabia que não podia recuar, que não havia mais escolhas. A missão estava diante dele, e o tempo estava se esgotando. O guardião olhou para ele com seus olhos penetrantes, e por um momento, parecia que o tempo todo ao redor de Antônio parava, deixando apenas a gravidade do que estava prestes a acontecer. Então, com uma voz que parecia ecoar no próprio coração de Antônio, ele falou: Você deve ir ao centro do labirinto, onde o véu está guardado. Lá, você encontrará o que falta para completar o ritual. Mas cuidado, Antônio. O labirinto não é um lugar fácil. Ele mudará à medida que você o percorre. Seus medos, suas dúvidas, tudo o que você teme, será refletido aqui. Caramelo não poderá ajudá-lo diretamente no que está por vir. Apenas você poderá fazer o que precisa ser feito. Antônio respirou fundo e olhou para Caramelo, que o observava com um olhar tranquilizador. O cachorro parecia saber que a última parte da jornada seria a mais difícil. Mas Antônio sentiu uma força inexplicável dentro de si. Ele sabia que não estava sozinho. Ele tinha Caramelo, o guardião fiel, e agora o guardião do labirinto estava confiando nele para proteger tudo o que era precioso. Vamos, Caramelo, disse Antônio, determinado. Estamos quase lá. Caramelo, com sua paciência e sabedoria, avançou para o túnel que se abria à frente. O labirinto estava mudando, a atmosfera estava se tornando mais pesada. Antônio sabia que, embora estivesse indo na direção certa, os maiores desafios ainda estavam por vir. A escuridão no labirinto parecia se aprofundar à medida que Antônio e Caramelo avançavam. O ar estava denso, carregado de uma energia antiga que parecia sufocar qualquer resquício de esperança.
As paredes, cobertas por uma camada espessa de musgo e pedras úmidas, refletiam uma luz fraca que emanava de um ponto distante, quase como uma promessa de algo além. O som de suas passadas ecoava, criando um ritmo contínuo, como se o próprio labirinto estivesse observando seus movimentos. O cachorro, como sempre, liderava o caminho, seus passos rápidos e confiantes, mas seu comportamento estava diferente. Ele estava mais atento, mais alerta, como se sentisse o peso do que estava por vir. Antônio sentia isso também. Eles estavam se aproximando de algo muito maior do que imaginavam. A tensão no ar era palpável, e o silêncio parecia oco, quase ameaçador. Estamos chegando perto, não estamos, Caramelo? Antônio perguntou, sua voz baixa e reverberando nas paredes ao seu redor. Caramelo não respondeu, mas sua postura firme e os olhos fixos à frente diziam tudo. O cachorro sabia que o momento estava chegando. Então, à medida que avançavam mais fundo, o corredor do labirinto parecia se estreitar. As paredes se fechavam, e o espaço ficava cada vez mais apertado, como se o próprio labirinto estivesse tentando impedir que eles seguissem. Antônio sentia uma pressão crescente em seu peito, como se uma força invisível estivesse tentando empurrá-los para trás, como se o lugar estivesse reagindo à sua presença. Não podemos voltar agora, disse Antônio, a determinação tomando conta de seus pensamentos. Nós chegamos até aqui, e não há mais caminho de volta. Caramelo olhou para ele com seus olhos calorosos. Por um momento, Antônio sentiu como se o cachorro estivesse dizendo, estamos juntos nisso até o fim. Eles seguiram adiante, o túnel agora quase completamente escuro, exceto pela luz tênue que ainda os guiava. No fim, a passagem se abriu em uma grande caverna circular, iluminada por um brilho prateado que parecia emanar de um ponto central. No centro da caverna, sobre uma plataforma de pedra, estava um objeto envolto por um véu branco, brilhando como uma estrela distante. O véu era a última peça do quebra-cabeça, o que faltava para completar o ritual. O que estava por trás daquele véu poderia ser a chave para selar o mal para sempre, mas também poderia ser a causa de sua libertação, caso fosse tocado da maneira errada. Antônio sentiu o peso da decisão em seus ombros. O que quer que fosse aquele objeto, ele não podia se arriscar a tocá-lo sem saber o que faria. O labirinto os havia guiado até ali, mas agora, tudo dependia de sua ação. Ele olhou para Caramelo, que parecia sentir a gravidade da situação. O cachorro estava calmo, mas seus olhos estavam fixos no véu, como se ele soubesse que aquele seria o momento decisivo. Com um suspiro, Antônio se aproximou cautelosamente da plataforma de pedra. O véu parecia quase pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo. Ele estendeu a mão, hesitando por um momento, mas sabendo que não havia escolha. Eles haviam chegado até ali por um motivo, e esse motivo era impedir que o mal se libertasse. Sua mão tocou o véu. No instante em que seu dedo entrou em contato com o tecido, uma onda de energia percorreu seu corpo, tão intensa que ele quase caiu para trás. A caverna tremeu, e o véu se levantou por conta própria, revelando o que estava escondido por trás dele. Antônio ficou atônito. O que estava ali não era algo físico, mas sim uma essência. Era como se a própria história da cidade, sua memória, fosse o que estava guardado. Uma imagem se formou diante de seus olhos, o passado da cidade, sua fundação, as pessoas que haviam vivenciado aqueles tempos de glória. Mas também havia sombras, rostos distorcidos pela corrupção e pelo desejo de poder. Era como se o véu tivesse revelado não apenas o que a cidade era, mas o que ela poderia ter se tornado se o mal fosse liberado. Caramelo latiu, interrompendo os pensamentos de Antônio, e, ao olhar para o cachorro, Antônio percebeu que Caramelo não estava mais apenas ao seu lado. Ele estava diante do véu, seus olhos fixos, quase como se estivesse protegendo algo, ou talvez ele estivesse tentando impedir que algo acontecesse. O cachorro, com sua lealdade inabalável, estava mais do que pronto para completar a missão. Caramelo, o que devemos fazer agora? Antônio murmurou. O cachorro, como se compreendesse, avançou para o centro da plataforma. Ele se deitou ali, com o corpo estendido, e, ao tocar o chão, a energia que emanava do véu se intensificou. Era como se Caramelo estivesse ativamente absorvendo aquela força, conectando-se com algo maior.
Antônio sentiu uma onda de compreensão, uma conexão profunda entre ele, Caramelo e o destino da cidade. Ele então compreendeu o que precisava ser feito. O véu não era apenas uma proteção, mas uma barreira entre o presente e o que poderia corrompê-lo. Caramelo, o guardião, tinha sido a chave o tempo todo. O cachorro, com sua pureza e instinto, havia segurado o mal durante todo esse tempo. E agora, ele era a chave para garantir que isso continuasse. Antônio, com os olhos fixos em Caramelo, sentiu que o véu estava se fechando. O ritual estava quase completo. Era hora de dar o passo final. Ele colocou as mãos sobre a plataforma de pedra e, em voz baixa, repetiu as palavras que havia lido no livro dos antigos, em que o equilíbrio seja restaurado, e que o mal permaneça selado. No instante em que as palavras foram ditas, uma luz intensa envolveu Caramelo e a plataforma. A energia que antes os envolvia agora parecia mais tranquila, mais centrada, como se a cidade e o labirinto tivessem finalmente encontrado a paz. O véu se retraiu, e a caverna que antes parecia viva e ameaçadora agora estava em silêncio, como se tivesse cumprido sua função. Caramelo se levantou, e Antônio sentiu uma onda de alívio e gratidão. O cão se aproximou dele, abanando a cauda, como se tivesse cumprido sua missão. Eles estavam em segurança, a cidade estava em segurança. O mal estava selado, e o equilíbrio restaurado. Antônio olhou para o cachorro, com um sorriso de emoção e alívio. Nós conseguimos, Caramelo. Juntos. A caverna, que antes ressoava com o som da energia vibrante, agora estava imersa em um silêncio profundo e restaurador. O véu, que havia protegido e guardado o mal por tantas gerações, agora parecia apenas uma memória distante. A luz suave que emanava da plataforma de pedra se apagou lentamente, dando lugar à calma e à paz que haviam se perdido com o tempo. Antônio e Caramelo estavam em silêncio, ainda processando o que acabará de acontecer. O que poderia ter sido o fim de tudo, agora estava se revelando como um novo começo. Antônio olhou para o cachorro, que agora estava ao seu lado, com a cabeça erguida e a expressão calma, como se ele soubesse, de alguma forma, que o trabalho estava feito. Caramelo não precisava de palavras para expressar a sensação de dever cumprido. Ele estava tranquilo, sereno, com os olhos brilhando de uma sabedoria que Antônio apenas começava a entender. Com um suspiro de alívio, Antônio se agachou e acariciou a cabeça de Caramelo. Você sempre soube o que fazer, não é? Disse ele, sua voz suave, mas cheia de gratidão. Caramelo abanou a cauda, como se concordasse. O caminho de volta para a cidade parecia diferente. O labirinto, que antes parecia um lugar ameaçador e implacável, agora era apenas uma lembrança de um passado sombrio. Cada passo que davam para sair do local onde o véu havia sido guardado parecia mais leve. Antônio sentia que a cidade, a vida, e até mesmo o ar estavam mais claros. Ele sabia que algo profundo havia mudado dentro de si e dentro do lugar que ele chamava de lar. Ao chegarem à entrada do labirinto, a luz do dia começava a retornar ao céu. O sol, que parecia distante e implacável quando haviam entrado, agora estava baixo, lançando uma luz suave sobre o mundo. As sombras que antes cercavam a cidade pareciam ter se dissipado. O labirinto, agora distante, parecia ter perdido a sua influência. Era como se o próprio lugar tivesse sido liberto de uma carga que ele havia carregado por séculos. Estamos de volta, disse Antônio, sentindo uma sensação de serenidade invadir seu coração. Conseguimos. Caramelo olhou para ele, como se entendesse o que seu amigo estava sentindo. O cachorro, em sua simplicidade, nunca precisou de mais do que uma conexão pura e sincera para cumprir sua missão. E agora, ao lado de Antônio, ele parecia estar em paz com o mundo ao seu redor. Quando saíram por entre os portões da cidade, Antônio percebeu a diferença no ar. As pessoas na rua pareciam mais calmas, mais seguras. Havia um brilho nos olhos delas, uma leveza em seus passos. O medo, que antes parecia ter assombrado a cidade, agora havia desaparecido. O peso do mal que havia estado preso no labirinto agora estava fora de vista, e o mundo estava respirando novamente. Enquanto caminhavam pelas ruas, alguns moradores os observavam com curiosidade, mas ninguém se aproximava.
O que Antônio e Caramelo haviam feito era algo que ninguém poderia compreender completamente. Eles tinham restaurado o equilíbrio, mas as pessoas não precisavam saber os detalhes. O que importava era que, agora, a cidade estava segura. Ao chegarem à praça central, onde havia uma grande fonte, Antônio parou por um momento, observando o fluxo da água. Ele se sentia diferente, como se todo o peso de sua vida tivesse sido transformado. Ele olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, com a língua de fora e a expressão tranquila. Você sabia que seria assim, não é? Antônio disse, sorrindo. Você sempre soube. Caramelo olhou para ele com os olhos gentis, e de repente, um grupo de crianças apareceu na praça. Elas estavam correndo, brincando e rindo, sem preocupações. Ao verem Caramelo, as crianças se aproximaram, animadas para acariciar o cachorro, que as recebeu com sua habitual ternura. Antônio observou a cena com um sorriso tranquilo. Ele sabia que o sacrifício de tantas gerações tinha valido a pena. O mal estava selado, e a cidade estava livre para viver sua vida sem as sombras que uma vez a assombraram. A cidade continuava a ser a mesma, mas ao mesmo tempo, tudo havia mudado. O que antes parecia uma luta sem fim, uma batalha contra uma força invisível e imbatível, agora se tornava uma história de esperança, de sacrifício e, principalmente, de amizade. Caramelo, o cachorro de rua, o guardião fiel, havia se tornado o símbolo do que significava perseverar, mesmo quando o futuro parecia incerto. Enquanto as crianças brincavam ao redor de Caramelo, Antônio se afastou um pouco, sentando-se no banco de uma das árvores na praça. Ele fechou os olhos e sentiu a brisa suave em seu rosto. Ele sentiu uma sensação de paz profunda, uma sensação de que tudo estava certo no mundo. Caramelo correu até ele, deitando-se ao seu lado e colocando a cabeça em seu colo, como sempre fizera. Antônio acariciou a cabeça do cachorro, sentindo a conexão entre eles. Nós fizemos isso, Caramelo, disse ele, com uma voz tranquila. Você, mais do que qualquer um, tem sido a chave para tudo isso. O cachorro levantou a cabeça e olhou para Antônio, como se entendesse cada palavra. Não era necessário mais nada. A missão estava cumprida, e o futuro estava diante deles, cheio de novas possibilidades. A cidade estava em paz. O labirinto estava guardado. E, finalmente, Antônio e Caramelo estavam livres para viver a vida que haviam protegido, sabendo que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que o destino lhes trouxesse. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. A cidade, agora silenciosa e pacífica, parecia respirar com uma nova vida. Antônio caminhava ao lado de Caramelo, seu amigo leal, e sentia que, embora o perigo tivesse sido superado, algo ainda os unia de uma forma mais profunda. O mal que havia pairado sobre eles, os ecos de um passado sombrio, agora estavam atrás de portas seladas no labirinto, e com ele, um capítulo da vida de Antônio e de todos os que habitavam aquele lugar. Caramelo, com seu passo firme e seguro, parecia saber exatamente onde estava indo. Antônio não precisava mais se perguntar o que o futuro reservava. Ele estava ao lado do cão, e isso era o suficiente. O labirinto era agora uma memória distante, uma lembrança de uma cidade que quase perdeu seu destino, mas que agora estava em paz. Enquanto andavam pelas ruas, Antônio começou a perceber que a cidade parecia diferente. Não era apenas a paz que se espalhava pelo ar, mas algo mais sutil, algo que o fazia sentir que a vida tinha um propósito renovado. As pessoas caminhavam de cabeça erguida, os rostos não mais sombrios, mas cheios de esperança. O comércio na praça parecia mais movimentado, os mercados estavam cheios, e até mesmo os vendedores sorriam mais abertamente. Era como se todos, coletivamente, tivessem se libertado do peso invisível que os havia oprimido por tanto tempo. Antônio parou por um momento e olhou ao redor, refletindo. A cidade, que ele conhecia tão bem, estava tomando uma nova forma diante de seus olhos. Ele havia sido parte de algo grandioso, algo maior do que ele jamais imaginara. E, por mais que os outros talvez nunca soubessem o quanto ele e Caramelo haviam feito, ele sentia que o mundo estava mais leve agora, mais equilibrado. O mal não estava mais livre, e o futuro parecia promissor. Caramelo, como sempre,
parecia ter um olhar mais tranquilo, mais consciente. Ele olhou para Antônio e, com um leve abanar de cauda, se afastou um pouco, como se estivesse dando espaço para seu amigo refletir. Antônio sorriu e seguiu o cachorro, sentindo que, mais uma vez, sua lealdade e sua presença seriam a chave para os novos desafios que a vida traria. Eles seguiram para o campo aberto nos arredores da cidade. O cenário agora estava em completa harmonia, o vento suave tocava as folhas das árvores, e o som das aves cantando preenchia o ar. Antônio olhou para Caramelo, que corria livremente, saltando sobre as folhas caídas, parecendo completamente em paz. Você sabe, Caramelo, talvez nós tenhamos mais trabalho a fazer, disse Antônio em voz baixa, embora soubesse que o cachorro entendia perfeitamente. Mas agora é diferente. Não há mais sombras nos seguindo. O cachorro parou por um instante, como se estivesse refletindo sobre as palavras de Antônio. Ele se aproximou de seu dono e, com um olhar profundo, parecia afirmar que, juntos, poderiam enfrentar o que quer que fosse o futuro. Eles haviam superado o impossível. Mas, apesar de tudo, Caramelo sabia que sempre haveria algo a proteger. A lealdade do cão não era apenas um reflexo do que ele fizera para a cidade, mas também de sua missão de estar ao lado de Antônio, sempre que necessário. À medida que o sol começava a se esconder atrás das colinas, Antônio e Caramelo se sentaram juntos na margem do campo. A cidade ao longe parecia calma e serena, iluminada pela última luz do dia. Antônio sentiu uma onda de gratidão tomar conta de seu coração. Não só pela vitória, mas pela jornada que os havia unido, pela confiança mútua que agora os definia. Caramelo, deitado ao seu lado, se esticou preguiçosamente, olhando para o horizonte. O cachorro parecia perceber que, apesar de o maior mal ter sido superado, ele e Antônio ainda tinham muitas coisas a viver. O que quer que fosse o próximo desafio, eles enfrentariam juntos. Antônio sorriu, vendo o reflexo da última luz do dia brilhar nos olhos do cachorro. Vamos continuar, meu amigo. Vamos construir algo melhor, juntos. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio, apenas apreciando o momento, saboreando a tranquilidade e a paz que haviam conquistado. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar, Antônio soube, sem sombra de dúvida, que a jornada deles estava longe de ser concluída. Mas agora, ele estava pronto para o que viesse, porque, com Caramelo ao seu lado, ele sabia que nada poderia detê-los. E assim, com o coração leve e o espírito renovado, Antônio e Caramelo caminharam juntos para a próxima parte de suas vidas, deixando para trás um legado de coragem, lealdade e esperança. A brisa fresca da manhã acariciava a cidade, e os raios dourados do sol iluminavam as ruas silenciosas. O despertar de mais um dia parecia mágico, como se tudo ao redor estivesse em paz. A cidade, agora livre das sombras do passado, era um lugar mais iluminado, mais sereno, e cada esquina refletia a tranquilidade que finalmente havia sido restaurada. Mas, no coração de tudo isso, havia uma história que permaneceria para sempre gravada nas memórias de todos, e a história de Caramelo. Antônio caminhava com Caramelo pela praça central, o lugar onde tudo havia começado. O som das crianças brincando ao fundo, o burburinho das conversas das pessoas e o cheiro de pão recém-assado que se espalhava pelo ar eram os sinais de que a vida estava fluindo normalmente novamente. Mas, para Antônio, tudo isso ainda tinha um significado maior. Ele olhou para o cachorro ao seu lado, seu companheiro fiel, que parecia mais calmo do que nunca. O cachorro de rua, que um dia estivera perdido e sozinho, agora era o herói da cidade. Caramelo havia se tornado um símbolo de coragem, lealdade e resiliência. Ele era o guardião, o amigo e o herói que todos precisavam, sem jamais pedir nada em troca. Caramelo, você não tem ideia de como mudou tudo, disse Antônio com uma voz suave, mas cheia de emoção. Tudo isso é graças a você. Caramelo ergueu a cabeça e olhou para Antônio com aqueles olhos brilhantes e cheios de compreensão. Não era necessário mais nada. O vínculo entre eles falava por si só. A praça estava mais cheia do que nunca, as pessoas agora se aproximavam com sorrisos sinceros e olhares calorosos para o cachorro que sempre estivera ali para eles. Os moradores, muitos deles que tinham se sentido sozinhos ou impotentes antes, agora viam em Caramelo a personificação da esperança.
Ele era mais do que um cachorro, ele era prova viva de que a bondade, a lealdade e o amor poderiam mudar o curso do destino. Antônio e Caramelo pararam em frente à grande árvore no centro da praça. Era uma árvore antiga, com raízes profundas que pareciam tocar o próprio coração da cidade. A árvore sempre estivera ali, sendo um ponto de encontro para os moradores, um lugar de sombra e descanso. Agora, ela parecia um símbolo da própria cidade e resistente, firme e cheia de vida. Você sempre esteve ao meu lado, não é, Caramelo? Antônio sussurrou, se ajoelhando para olhar o cachorro nos olhos. Mesmo quando ninguém mais acreditava, você esteve lá. E agora, nós vencemos. Caramelo abanou a cauda, como se estivesse reafirmando o que já sabiam e juntos, eles haviam vencido. Antônio ficou ali por um momento, acariciando a cabeça do cachorro, deixando as memórias daquele longo caminho percorrido passarem por sua mente. A jornada deles não tinha sido fácil, mas a amizade entre ele e Caramelo os havia guiado através de tudo. O mal que ameaçava a cidade havia sido derrotado, e agora, eles estavam livres para viver em paz. No entanto, havia algo mais profundo que Antônio sentia. A verdadeira vitória não era apenas sobre o mal, mas sobre a força que havia nascido entre eles. Caramelo havia ensinado a ele algo fundamental, que, às vezes, os maiores heróis não são aqueles que estão em uma grande batalha, mas os que permanecem ao seu lado, sem hesitar, oferecendo amor e lealdade sem esperar nada em troca. Enquanto a cidade vibrava com alegria e os moradores voltavam a viver suas vidas, Antônio se levantou e caminhou até a beira da praça, onde uma pequena loja de flores começava a abrir suas portas. Ele sorriu para o florista, que lhe deu um aceno amigável. Caramelo, sempre atento, seguiu Antônio, farejando o ar com curiosidade. Era como se o mundo inteiro tivesse sido refeito diante de seus olhos. Ele sentia a brisa fresca e a vida que pulsava ao seu redor. Tudo o que ele queria, agora, era estar ao lado de seu amigo, compartilhar os momentos simples e tranquilos que eles haviam conquistado juntos. Enquanto caminhavam para casa, Antônio olhou para o cachorro uma última vez e sentiu uma onda de gratidão profunda. Você sempre foi o verdadeiro herói, Caramelo, disse ele, acariciando as orelhas do cachorro. E agora, nós merecemos viver em paz. Caramelo latiu baixinho, como se concordasse, e continuou caminhando ao lado de Antônio. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando um brilho dourado sobre o caminho à frente, e o futuro parecia brilhante, cheio de novas possibilidades. O amor entre Antônio e Caramelo, a amizade que havia se forjado no calor das adversidades, agora se tornava um legado eterno. Eles haviam sido testados, mas saíram mais fortes, mais unidos, mais prontos para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir. A cidade estava segura, e, mais importante, o amor que unia esses dois seres, de um homem e um cachorro, e era mais poderoso do que qualquer força que pudesse ameaçar a paz que agora reinava. Juntos, Antônio e Caramelo caminhavam para um novo amanhã, onde cada passo era uma celebração da vitória do bem sobre o mal, da amizade verdadeira e do poder do amor. E assim, a história de Caramelo, o cachorro que sempre foi mais do que parecia, chegava ao seu fim e, ou melhor, ao início de uma nova jornada. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o coragem, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.